Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai fazer um resumão do que aconteceu na Eurocopa, né? Eu tô gravando isso no dia 26, ainda no dia 26, só tá um minuto para virar dia 27. E hoje acabou a fase de grupos, nós tivemos os últimos confrontos aí da terceira rodada, e com isso está definido também as oitavas de final da Euro. Então vamos passar rapidinho por cada grupo, ver quem foram as surpresas, né? Fazer um resuminho, surpresas, zebras, e depois avaliar os jogos das oitavas de final. Vamos começar então com o que já está na tela, o grupo A. Bom, o grupo A, eu acho que foi um grupo que ficou sem grandes surpresas, né? A gente teve a Alemanha em primeiro com 7 pontos, a Suíça em segundo com 5 pontos, ambas classificadas, a Hungria em terceiro com 3 pontos e a Escócia em quarto com apenas 1 ponto. Aqui a gente tem que lembrar sempre que vai estar marcadinho em azul, para quem está vendo e não só ouvindo o vídeo, quem se classificou em terceiro lugar, porque na Eurocopa se classifica até 4 times que ficaram em terceiro lugar. São 6 grupos, então, portanto, 2 terceiros não se classificaram, e um deles foi a Hungria. Além da Croácia, que ficou com 2 pontos, então está totalmente eliminada, a Hungria perdeu no quesito de desempate com outros times que ficaram com 3 pontos, também em terceiro lugar. Então no grupo A passou apenas Alemanha e Suíça, o que eu acho que era natural. Eu já tinha previsto isso antes, só que se eu não me engano eu previ que a Hungria passaria também como um dos terceiros lugares, e isso não aconteceu. Um pouquinho abaixo, talvez, a Hungria. Só que era um grupo muito difícil, a Alemanha é um time fortíssimo, que se mostrou muito forte de fato, e a Suíça provou que é a mesma Suíça de sempre, né? Aquele time casca grossa, carne de pescoço, que não é grande coisa, não tem nenhum grandíssimo craque, mas tem bons jogadores e joga bem coletivamente. Então um grupo aqui sem surpresas. Já pro grupo B, vamos descer aqui pro grupo B, a gente teve Espanha em primeiro com 9 pontos, a Itália em segundo com 4 pontos, a Croácia em terceiro com 2 pontos e a Albânia em quarto com 1 ponto só. Aqui eu acho que teve um pouco de decepção. Primeiro, que não foi decepção, a Espanha. Ela cumpriu com as expectativas, ganhou os 3 jogos. O único que talvez não vencesse fosse contra a Itália, e mesmo assim ela foi feliz, ganhou. Não fez jogos majestosos, eu não senti a Espanha fazendo jogos espetaculares, mas não tomou gol. Fez 5 gols em 3 jogos, tá valendo, se classificou sem grandes problemas. Além da Espanha, o resto do grupo não foi bem. Tirando a Albânia, que até fez assim por merecer, conseguiu um empate muito importante para a Albânia como país, né? Não é fácil pontuar na Euro, ainda mais para um país que não tá sempre por aí. Mas, de maneira geral, era o que se esperava. A Albânia ficar em quarto do grupo, sem muita chance, um grupo dificílimo, com Espanha, Itália e Croácia, 1 ponto talvez seja até além dessas expectativas, sendo bem sincero. Agora, a Itália e a Croácia são 2 pontos aqui que são interessantes de falar um pouquinho mais. Porque a Itália se classificou, é certo, só que fez uma campanha muito fraca. A Itália venceu da Albânia, empatou com a Croácia e perdeu para a Espanha. É até razoável pensando no que é a Itália hoje, né? Mas talvez se esperasse um pouco mais. Eu, pelo menos, esperava uma Itália mais focada, uma Itália mais preparada para os desafios da Euro. Eu não vi isso. Foram jogos muito ruins da Itália, tá? Eu não gosto desse time italiano, não gostei desse time italiano jogando. É um time muito reativo, é um time com muito pouca inspiração, muita transpiração, é verdade, muito empenho, mas, cara, muito pouca habilidade, tá? Com a bola no pé. Eu não sei se essa Itália vai muito longe ou não na Euro. E a Croácia foi uma das grandes decepções, com certeza. Ela foi incapaz de conseguir jogar de maneira decente, só que foi punida, e aí que tá. Ela foi punida no terceiro jogo contra a Itália. A Itália fez o gol da classificação basicamente no último lance do último jogo. Então a Croácia, até o finzinho, estava se classificando. Ela ia ficar com 4 pontos e ia se classificar. Mesmo que fosse em terceiro lugar, não importa. Ela teria ponto suficiente para se classificar. E esse gol, aos 52 minutos, se eu não me engano, acabou eliminando a Croácia. Uma pena para a Croácia, né? Que pena que avançaram e não defenderam faltando 4 minutos para o jogo acabar. Isso acabou eliminando a Croácia. Um fim precoce, não se esperava essa eliminação, é verdade. Se esperava muito que passassem os 3 nesse grupo, né? O terceiro colocado passasse também. E acabou sendo o pior terceiro colocado da Eurocopa. Futebol pode ser cruel às vezes. E a partir disso vamos para o grupo C. No grupo C, a gente teve a Inglaterra em primeiro com 5 pontos, a Dinamarca em segundo com 3 pontos, a Eslovênia em terceiro com 3 pontos, e ficou atrás em uma
coisa muito interessante que eu vou citar aqui, e a Sérvia eliminada com 2 pontos. Nesse grupo eu acho que deu um pouco a lógica nos 2 primeiros, né? Inglaterra e Dinamarca, era o esperado, só que se esperava muito mais da Sérvia. A Sérvia não fez uma boa Eurocopa também, é um time aguerrido, um time brigador, mas que não mostrou nada mais. E a Eslovênia, ela foi além do que se esperava, né? A Eslovênia não perdeu. No grupo com Inglaterra, Dinamarca e Sérvia, empatar os 3 jogos para um time como a Eslovênia é muita coisa, cara. É muita coisa. E foi isso que ela fez. Cumpriu as expectativas até além e se classificou para as oitavas de final, mas não deve ir mais longe do que isso, não. Cara, já Inglaterra e Dinamarca, o ponto interessante a se destacar aqui é que ninguém jogou bem. Elas são cotadas como grandes seleções, principalmente a Inglaterra, uma das grandes favoritas. Eu mesmo elenquei na nossa tier list da Eurocopa como uma das favoritas, na minha opinião, top 3, top 2 talvez. Mas ela desapontou assim tremendamente. Se vocês verem aqui, né, que tá mostrando na tabelinha, a Inglaterra tem 2 gols. Em 3 jogos, a Inglaterra fez 2 gols e tomou um gol. Ela tem um saldo ridículo. É um time inoperante. Eu vi os jogos da Inglaterra e, de fato, parece um time que tem grandes estrelas, excelentes jogadores, Phil Foden, Harry Kane, Bellingham, dentre outros, só que não funciona como um coletivo. Né? É um time lento, é um time sem muita proposta de jogo, é um time sem muita, sei lá, sem muita lucidez mesmo de jogo coletivo, que faz com que fique amarrado um joguinho. Também não sofre muito a Inglaterra, mas não faz nada além. Eu espero que isso mude nas oitavas de final, porque senão a Inglaterra pode cair de maneira precoce. A gente vai ver os confrontos, mas eventualmente vai pegar times que são mais agressivos. E nisso talvez a Inglaterra fique pelo caminho mais uma vez. Já a Dinamarca, talvez o auge tenha passado. Aquela grande seleção dinamarquesa da última Copa, da última Euro, principalmente, parece que passou um pouco. Os jogadores ficaram mais velhos, a renovação não aconteceu da mesma forma, você não tem um novo Eriksen, por exemplo, e o time tá ficando para trás. Eu projeto que talvez já na Copa, com certeza na próxima Euro, essa Dinamarca não vai ser mais um time que vai para as oitavas esperadamente, sabe? Eu imagino que a Dinamarca vai cair, talvez dar espaço a uma outra seleção que surja. E aí, para fechar o grupo C, a curiosidade do desempate entre a Dinamarca e a Eslovênia, né? Porque se vocês repararem aqui, ambos tiveram 3 pontos. Ambos tiveram 3 empates, 0 vitórias e 0 derrotas. Ambos fizeram 2 gols e tomaram 2 gols e, portanto, o saldo é 0. E aí você me fala, mas então foi pro quê? Cartões. E eles empataram em cartões amarelos vermelhos. E qual que é o próximo? Acabou, né? Você já viu todas as possibilidades para tirar o desempate. Pois é, o desempate entre Dinamarca e Eslovênia foi feito pelo confronto nas eliminatórias. Então, eles jogaram entre si nas eliminatórias e lá a Dinamarca venceu da Eslovênia. E, portanto, ela venceu o desempate, ficou em segundo do grupo e a Eslovênia em terceiro. Eu nunca tinha visto, tá? Em uma competição grande, né? Eurocopa, Copa América, Copa do Mundo, de maneira oficial, um desempate ser feito por uma estatística que tivesse totalmente fora da tabela, né? Aqui, de gols ou cartões. Eu nunca tinha visto isso, é quase que na moeda, né? Acho que o próximo seria na moeda. Mas não foi o caso. Foi pelas eliminatórias pré-Eurocopa. Uma curiosidade aí, um fato realmente curioso. Vamos para o grupo D. No grupo D, a gente teve uma grande surpresa, provavelmente a maior surpresa da Eurocopa. Porque a Áustria se classificou em primeiro no grupo com 6 pontos, a França em segundo do grupo com 5 pontos, a Holanda em terceiro do grupo com 4 pontos e a Polônia ficou com um pontinho só. E se você fosse analisar isso aqui previamente, você colocaria na ordem França, Holanda, Polônia e Áustria. A Áustria seria o terceiro time, provavelmente perdendo para todo mundo. E aí você poderia ter uma disputa ali entre Holanda e a Polônia, e aconteceu algo totalmente diferente. A Polônia, ela só marcou esse ponto na metade do segundo tempo do último jogo, que foi contra a França, quando o Lewandowski bateu o pênalti, o goleiro pegou, ele bateu de novo porque o goleiro tinha se adiantado, e aí sim fez o gol, e só aí a Polônia conseguiu seu pontinho, né? Então a Polônia teve uma campanha péssima, uma campanha abaixo das expectativas. E já a Áustria, cara, ganhou da Holanda. A Áustria ganhou da Holanda. E isso é um resultado impressionante. Depois de ter ganhado da Polônia e ter perdido da França de só 1-0, como eu estou mostrando aqui. A campanha da Áustria foi excelente. Esse terceiro jogo entre Áustria e Holanda foi um grande jogo. Foi um grande jogo. Eu nunca esperaria que fosse ser. Então todo mérito para a Áustria, que fez uma campanha espetacular.
Não sei se vai ter força para passar das oitavas de final, é verdade. Só que só de ter chegado lá dessa forma já foi um feito histórico para a Áustria. Não há dúvida quanto a isso. A França passou em segundo, abaixo das expectativas, mas também não vai fazer muita diferença. E a Holanda, sim, ficando em terceiro do grupo, pode ter se complicado nos confrontos de oitavas de final, que nós vamos ver daqui a pouco. Seguindo para o grupo E e grupo F, né? Que para fechar, o grupo E foi o grupo da loucura. Romênia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia. Os 4 times chegaram pro último jogo com 3 pontos. E no último jogo empataram os 2 jogos. Portanto, todo mundo terminou o grupo com 4 pontos. Eu também não sei a última vez que eu vi algo assim. E por desempate, passou a Romênia, passou a Bélgica e passou a Eslováquia. Porque nesse caso o terceiro lugar passou também, porque pontuou bastante, né? Ficou com 4 pontos. E aí foi ali por saldo de gol, né? Que a Romênia e a Bélgica ficaram na frente da Eslováquia. E a Romênia ficou acima da Bélgica pelo gol pro, né? Ela fez mais gols. Então, a Romênia, num grupo com Bélgica, ficou em primeiro. O que é também uma loucura, né? Querendo ou não, é uma zebra. Nesse grupo teria já um que passaria em segundo, um time meio alternativo, né? Romênia, Eslováquia e Ucrânia, que são times totalmente alternativos. Numa situação em que a Ucrânia não estivesse em guerra há anos já, né? Talvez ela fosse o claro segundo lugar, porque historicamente a Ucrânia tem um futebol um pouco melhor. Só que não é o caso. Quase conseguiu, mas não é o caso. Então passou a Romênia em primeiro, a Bélgica em segundo, com um futebol também mequetrefe, um futebol feio demais. Fez só 2 gols, tomou 1, parecido com a Inglaterra, um time inoperante. Tem grandes jogadores, Lukaku, De Bruyne. Só que, cara, um time assim, não sei, cara, parece que falta algo para esse time da Bélgica. Não acho que vai longe também, mas classificou. E a Eslováquia é um time aguerrido, um time guerreiro, que também joga muito na base da força e da vontade. Classificou em terceiro. E a Ucrânia é uma pena, porque teve 4 pontos, uma campanha melhor do que vários times aí que se classificaram em terceiro lugar, mas está eliminada pelas regras da competição. E para fechar no grupo F, aqui a gente teve uma doideira, viu? Porque a Geórgia chegou para jogar contra Portugal, tendo que ganhar para se classificar. E a Geórgia ganhou de 2-0 de Portugal. Um feito absolutamente histórico para esse time da Geórgia, que mesmo se classificando em terceiro lugar, se classificou para as oitavas de final da Euro. Algo que talvez fosse meio que impensável também. Mas, tirando isso, o grupo foi natural. República Tcheca foi eliminada, Portugal ficou em primeiro com 6 pontos e a Turquia ficou em segundo com também 6 pontos, perdendo aí na disputa de saldo de gols. Portugal deixou um pouquinho a desejar nesse último jogo. Não sei se é o motivo, se é porque já estava classificado, então o jogo tirou um pouco o pé, tirou um pouco a concentração, mas tem que voltar a se concentrar para poder fazer a oitava de final aí da melhor forma. Dito isso, vamos passar aqui para as oitavas então, né? Olha os jogos que nós temos. Espanha e Geórgia. Um espanco para a Espanha, né? Eu acho que a Geórgia tem a menor chance aqui, deu azar no chaveamento. Alemanha e Dinamarca. Em uma situação de alguns anos atrás, eu diria que esse jogo aqui seria duríssimo. Duríssimo, sem favorito. Só que vendo como a Dinamarca e a Alemanha jogaram nessa Euro, para mim a Alemanha passa também sem tanta preocupação. E aí teremos nas quartas de finais uma Alemanha e Espanha. São talvez os 2 melhores times da Euro até então. E uma final antecipada, talvez. Seguindo os confrontos, a gente tem Portugal e Eslovênia. Não acho que Portugal vai ter dificuldade contra o time da Eslovênia. E França e Bélgica. Esse aqui vai ser um jogão, um pouco por rivalidade regional. Na teoria, a França é um time extremamente superior à Bélgica. Porém, a Bélgica tem grandes jogadores e pode sim encrencar para cima da França. Eu acho que se tem algum time que poderia enfrentar a França nas oitavas de final e complicá-la, seria a Bélgica, né? Porque a Holanda não poderia fazer esse confronto. Então, talvez a França pegar do adversário mais difícil possível. E vai ser um grande jogo, esse eu tenho certeza, com potencial de nas quartas de final termos Portugal e França, que seria um jogo espetacular. Ou talvez um Portugal e Bélgica, que seria um jogo menos espetacular, mas ainda assim legal. Seguindo os confrontos, a gente tem aqui os últimos 4. Romênia e Holanda, assim, é complicado porque é óbvio que esses times grandes sempre vão ter essa vantagem natural. Então a Holanda deve ganhar. Só que na Euro, agora na fase de grupos, a gente já viu que tivemos algumas zebras, né? E normalmente sempre tem alguma zebra, tá? Em Copas. É raríssimo não ter zebra nenhuma. Então eu acho que pode acabar acontecendo. Não sei se aqui. Meu voto seria Holanda. E no Áustria e Turquia, esse jogo talvez seja o jogo mais 50-50 de todos eles. É um jogo pau a pau, de 2 seleções médias,
A Turquia historicamente é melhor, só que parece que hoje a Áustria joga mais bola. Vamos ver no que vai dar. Aqui eu votaria na Áustria aproveitando o embalo. E a gente pode ter umas quartas de final bem fáceis para a Holanda comparando com as outras, né? Pode ter Espanha, Alemanha, pode ter França, Portugal e a Holanda pegar uma Áustria da vida nas quartas de final, que é uma mamata tremenda, mesmo com uma grande Áustria, né? E para fechar, os últimos dois confrontos, Inglaterra e Eslováquia, também a Inglaterra não deve ter grandes problemas, e Suíça e Itália. Esse é um jogo muito legal, que eu acho que vale muito a pena, né, quem tá vendo esse vídeo, ver também. Eu apostaria que esse talvez seja um dos jogos mais interessantes dessas oitavas de final, muito porque a Itália ela tem um futebol mais, né, de defesa, mais de reação, e a Suíça ela também é um pouco assim. Então, algum time vai por natureza do jogo ter a bola no pé. Eu não sei qual. E aí esse time vai meio que ser forçado a atacar. Só que talvez não saiba fazer isso muito bem. E isso abre espaços no campo. E aí você tenha muito mais contra-ataques, você tenha muito mais jogadas e o jogo acaba ficando legal. Dois times defensivos, mas que um deles vai ter que jogar para atacar, né? Porque não dá para ficar dois times parados na própria área. Então, esse jogo tem um potencial interessante e daqui também pode ganhar qualquer um, tá? Aqui eu também não tenho a menor ideia de quem pode passar. Eu votaria na Itália pela camisa, vai. Só que se a Suíça se classificar, eu não vou me surpreender. E a gente pode ter um Inglaterra e Itália nas quartas de final, que seria bem legal também. Tá fechado o nosso resumão, né? Nosso resumão da Euro. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que agora a Euro vai ficar mais interessante mesmo. A gente vai começar a ter grandes partidas. E em breve, nas quartas de final, aí é só jogão, nível mata-mata de Copa do Mundo. Então acho que agora, pô, vai ficar maneiro de ver. E eu vou trazer alguns X1. Eu vou trazer alguns X1 aqui no canal, formato, pra gente analisar de fato, olhando mano a mano, alguns confrontos desse e quem que teria a suposta vantagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acabamos a fase de grupos da Euro e eu vejo vocês no próximo.